de bolso, sim, pra te fazer rir. É piadas de bolso, onde o bom humor vai fluir. É piadas de bolso, não tem como resistir. Aperte o play agora e deixa a comédia invadir. José era um sujeito apaixonado por discos voadores e estava sempre na expectativa de encontrar um para fazer contato com os extraterrestres. Todo dia saía à noite para ver se encontrava um ET nas suas andanças. Numa de suas saídas noturnas, ele avistou um ser de cabeça grande, braços longos e rentes ao chão. Ele achou que havia finalmente encontrado um ET, se entusiasmou e foi tentar um contato, dizendo: José Oliveira, fazendo contato. E o ser estranho respondeu: Severino da Bahia, fazendo cocô. Confesse, você já fez uma destas coisas. Tomar cerveja em copo de requeijão, levar sacolinha para o restaurante para recolher as sobras da mesa para levar para os animais que tem em casa, ir em festinhas de família e, ao chegar, ir logo perguntando: cadê os cocrete? Ou tem cajuzinho? Perguntar para o vendedor de pipocas em frente ao cinema quanto custa, e quando ele responder R$1, você fica indignado e responde: nossa, tudo isso por um punhadinho de nada? Esquentar a ponta da caneta para ver se ela volta a funcionar, andar pendurado na porta do ônibus, lamber a tampa metálica do iogurte, colocar biquíni para tomar banho de sol na laje ou no quintal da sua casa, correr atrás do guarda-sol na praia gritando: pega, pega! Andar de loja em loja perguntando os preços e dizer para o vendedor: só estou dando uma olhadinha, volto mais tarde. Ficar balançando lâmpada queimada para ver se volta a funcionar. Ir para o trabalho de bicicleta e dizer que é só para manter a forma. Aproveitar a garrafa de plástico do refrigerante para colocar água na geladeira. Secar tênis atrás da geladeira. Receber visita e mostrar toda a casa. Guardar refrigerante com colher pendurada na boca para não perder o gás. Comprar carro 0 km e não tirar o plástico, só para dizer que é novo. Amarrar o cachorro com fio de luz. Lamber a ponta da borracha para apagar erro de caneta. Correr a casa inteira com o chinelo na mão atrás de barata. Usar pregador de roupa para fechar saco de arroz, açúcar, etc. Copiar modelo de vitrine para depois fazer em casa. Jogar algodão em árvore de Natal para dar efeito de neve. Passar cuspe no cotovelo ressecado para amaciar. Guardar sobras de sabonete para depois fazer uma bola só. Convidar os amigos para um churrasco de seu aniversário e pedir para cada um levar comida e bebida. Consertar tira da sandália havaiana com um prego. Dançar a lambada com a sogra, passar uma rasteira na velha e mandar para as videocassetadas. Enfeitar a estante da sala com lembranças de casamento. Passar fio dental e depois cheirar para ver se o dente tá podre. Tirar cera do vidro com a chave do carro ou com a tampa da caneta. Fazer barra de calça com fita crepe. Colocar açúcar no cafezinho e experimentar se o açúcar está bom, usando a colher. Sair correndo para pegar o ônibus que já está saindo do ponto. Subir na laje para mexer na antena e ficar gritando lá de cima: melhorou! Guardar a cueca furada para usar como pano de chão. Entrar em lojas de R$1,99 e querer achar um presente legal. Ir no restaurante e, antes de pedir a comida, perguntar se aceita ticket. Um desses fisiculturistas, todo bombado, vai com a sua namoradinha no motel. Quando chegam na suíte,
O Brutamontes fica encantado com todos os espelhos e começa a se exibir para impressionar a garota. Enquanto ele fazia poses diante do espelho, apontava para seus braços e falava: "Dinamite!" Apontava para as pernas e falava: "Dinamite pura!" Apontava o abdômen e falava: "Dinamite das braba!" A namorada então correu e se escondeu debaixo da cama. Quando ele percebeu que ela estava debaixo da cama, para com a exibição e pergunta: "Posso saber o que você está fazendo aí?" A menina então responde: "Eu tô assustada e com medo. Porque com tanta dinamite e com esse pavio curto, você vai explodir logo." O namorado e a namorada vão no motel pela primeira vez. Os seios dela eram muito pequenos e quando os dois tiram a roupa, ele fala: "Nossa, que seios pequenos! Pra que você usa sutiã?" Ela olha pra ele e também pergunta: "E você? Pra que você usa cueca?" O Papa, que estava em visita ao Brasil, sai do hotel onde estava no Rio de Janeiro e diz para o seu motorista: "Eu vou conhecer a cidade de Niterói, tá?" O motorista, atendendo o pedido da santidade, pega o carro e leva o Papa para Niterói. Chegando no meio do caminho, o Papa, encantado com a cidade, diz que queria dirigir o carro. O motorista se recusa, mas o Papa insiste, dizendo: "Já falei que quero dirigir o carro." Então, o Papa assume o volante e entra na ponte Rio-Niterói. No meio da ponte, havia uma barreira policial que pede para o carro do Papa parar. Um policial vai até o carro, olha para dentro e, assustado, sai correndo para falar com o seu superior. "Senhor, temos um problema com aquele carro. Não posso impedir que ele passe." "Por quê? É o prefeito da cidade?" "Não, senhor. É muito mais importante que o prefeito." "Então é o governador?" "Não chega nem aos pés do governador." "Então só pode ser o presidente da República." "Também não é." "Então fala logo quem é, soldado." "Olha, senhor, quem é eu não sei, mas o motorista dele é o Papa." Ei, você? Se você ainda tá rindo da última piada, pare! Eu preciso da sua atenção por 4 segundos. Aqui no Piadas de Bolso, a gente te dá humor rápido e você nos dá o engajamento rápido. É justo, né? Deixe seu like, pense no gostei como a gorjeta do nosso garçom digital. Clica aí. Se não der like, o YouTube acha que você virou sério e vai te mandar um vídeo de palestra motivacional chata. Ninguém quer isso. Inscreva-se em nosso canal. Clica no inscrever-se e ativa o sininho. É grátis, é a sua garantia de que você vai receber a próxima piada antes do seu tio no grupo da família. Agora, o mais importante, comente. Para onde o nosso humor está viajando? Comenta aqui embaixo a sua cidade. Quero saber se a piada quebrou o gelo em Gramado ou se está fazendo calor em Cuiabá. Seja legal, tá? Deixa o like, inscreva-se e comenta a sua cidade. Se você fizer isso, eu prometo que a próxima piada será ligeiramente menos ruim. Valeu, pessoal! E agora, volta a rir! Numa faculdade de medicina, o professor fala para os alunos: "Vocês têm que aprender 2 coisas. Primeiro, a ter muita atenção e não terem nojinho de nada. E por isso vamos fazer um pequeno teste." Trouxeram um cadáver e o professor enfiou o dedo no redondo do morto e depois o lambeu. Mandou todos os alunos que fizessem o mesmo, e eles fizeram. Depois do último aluno, o professor disse: "Ótimo, já percebi que nojo vocês não têm, mas vocês têm que aprender a prestar mais atenção, porque eu enfiei um dedo e lambi o outro." Uma mulher muito bonita e seu marido estavam jantando à luz de velas num restaurante de luxo. De repente, o garçom notou que o homem escorregava lentamente para debaixo da mesa. A mulher parecia não reparar que o marido havia desaparecido da cadeira. O garçom vai até a mesa e diz: "Perdão, minha senhora. Eu percebo que o seu marido está debaixo da mesa." A mulher olha para o garçom e diz: "Não está não. Meu marido acabou de entrar no restaurante."
Estavam na casa uma menina, o namorado dela e a sua avó. O casal de namorados tinha passado a tarde toda trancado no quarto. Das duas, uma. Ou o casal não estava agindo de forma discreta, ou as paredes do quarto eram finas demais. De qualquer modo, a velha estava ficando cada vez mais sem graça com aquela situação. Depois de algumas horas trancados no quarto e já preocupada com a neta, a avó chama os dois para tomarem um lanchinho. Durante o lanche, o namorado, querendo puxar papo com a vovozinha, pergunta: "Nossa, esses bolinhos de bacalhau estão uma delícia! Foi a senhora mesma quem fez?" A vovó então responde: "Bolinho de bacalhau? Vai lavar a mão, moleque! Esses bolinhos são de batata!" 3 escuteiros falam para o seu chefe que já haviam praticado a sua boa ação do dia. Um deles fala: "Ajudamos uma velhinha a atravessar a rua, chefe." O chefe fica todo satisfeito e fala: "Parabéns, pessoal! Isso foi uma boa ação, mas por que foram necessários vocês 3 para ajudá-la a atravessar a rua?" "Porque ela não queria atravessar, chefe." Pedro convidou sua mãe para jantar na casa dele. Durante a refeição, sua mãe percebe o quanto a empregada era atraente e sensual. Após o jantar, ela começou a imaginar se havia mais alguma coisa entre seu filho e a empregada. E ela resolve perguntar para o filho, que diz: "Mãe, eu posso te assegurar que meu relacionamento com a empregada é puramente profissional." Uma semana depois, a empregada diz para o Pedro: "Pedro, desde que sua mãe veio para jantar, a concha de sopa de prata sumiu. Você não acha que ela levou, acha?" Então Pedro fala: "Nossa, eu duvido disso, mas mesmo assim vou mandar o e-mail para ela só para ter certeza." Então ele sentou-se e escreveu: "Querida mamãe, eu não estou querendo dizer que a senhora pegou a concha de sopa da minha casa, mas o fato é que ela sumiu desde o dia que a senhora esteve aqui para o jantar." Algumas horas depois, Pedro recebeu a resposta de sua mãe que dizia: "Querido filho, eu não estou querendo dizer que você dorme com a empregada, mas o fato é que se ela estivesse dormindo na cama dela, ela já teria achado a concha de sopa que está bem debaixo do travesseiro dela." Na semana passada, um homem foi procurar um padre para se confessar e diz: "Eu queria pedir perdão, seu padre. Durante a Segunda Guerra Mundial, eu escondi um refugiado no sótão da minha casa." "Bem, isso não é pecado, meu filho." "Mas é que eu fiz o homem pagar aluguel." "Isso não foi um gesto de caridade, meu filho, mas mesmo assim, o senhor se arriscou pelo homem. Está perdoado por isto." "Muito obrigado, seu padre." "Mas eu tenho mais uma pergunta." O padre então diz: "O que é, meu filho?" "O senhor acha que devo contar-lhe que a guerra já acabou?" Ninguém passava por aquela cidade sem ganhar um apelido. Um viajante, sabendo daquilo, apostou consigo mesmo que ficaria uma semana na cidade sem ser apelidado pelos moradores. Chegou de madrugada num hotel em frente da praça principal e se hospedou no último andar. Pediu que deixassem suas refeições na porta do quarto para não ter contato com ninguém. Curioso, de hora em hora, ele espiava a praça, abrindo a janela e colocando a cabeça para fora rapidamente e fechando-a em seguida. Depois de uma semana, desceu na praça e sentou-se numa cadeira de engraxate, que com um sorriso lhe diz: "Vai graxa ou tinta, seu cuco?" Um casal foi para a lua de mel e quando chegou na hora H, o Bilal do sujeito não funcionou. Aproveitando que sua noiva tinha ido tomar uma ducha, o sujeito desesperado começou a pensar em alguma solução para resolver seu problema. Foi até a bolsa da mulher e começou a revirar para ver se achava alguma coisa. Ele encontrou um potinho com uma pomada e começou a passar no Bilal, que começou a endurecer e ele fica maravilhado. A noiva então saiu do banho e ele já estava lá a esperando. A moça fica surpresa e entrega-se ao noivo,
ficando impressionada com o desempenho dele. Ela então diz: "Nossa, como é que você ficou assim?" "Eu simplesmente adorei." O sujeito se vira para a noiva e fala: "Eu passei aquela pomada que encontrei em sua bolsa." A mulher assustada pergunta: "Você leu as indicações?" O marido pega a pomada e lê: "Pomada para verrugas. Você passa, a verruga endurece, amolece e cai." Uma velhinha vivia sozinha, sem saúde e sem dinheiro para nada. Um dia, ela resolveu acabar com a sua própria vida e ligou para o seu médico para saber qual era a posição exata do coração. O médico então diz: "Fica a 2 dedos abaixo do seio esquerdo." No dia seguinte, sai no jornal: "Mulher idosa tenta suicídio com um tiro no joelho." Um sujeito foi no restaurante e pediu uma feijoada completa. O garçom traz a feijoada e, na hora de comê-la, o sujeito notou que havia um pelo no prato. Chamou o garçom de volta e reclamou: "Que é isso, garçom? Tem um pelo no meu prato." O garçom, sem graça, diz: "Meu senhor, não se preocupe, não é pelo não. Isto é um fio do saco do feijão." Então, o homem comeu e se deliciou com a sua feijoada, pedindo para repetir de tão boa que estava. E novamente veio um pelo dentro do prato e ele voltou a chamar o garçom. "De novo tem um pelo dentro do meu prato." "Senhor, não fique bravo, eu já lhe falei, não é pelo, é um fio do saco do feijão." O sujeito se conforma e come a feijuca. E quando terminou de comer, chamou o garçom e pediu a conta. O garçom, olhando em direção à cozinha, grita: "Feijão, fecha a mesa 5!" Jacó doou meio litro de sangue para um milionário que estava no hospital e tinha um tipo de sangue muito raro. Em retribuição, o milionário lhe deu de presente uma Mercedes novinha. Meses depois, o milionário volta ao hospital precisando de mais sangue. Jacó é chamado e vai até o hospital e pede logo para tirar 3 litros. Dias depois, Jacó estava em casa e recebe a visita do motorista do milionário, que lhe mandou entregar 3 quibes. Jacó ficou tão indignado que procurou o milionário para lhe cobrar uma explicação daquilo. Ele então diz: "Na primeira vez, Jacó doou uns meio litro de sangue e ganhou uma Mercedes novinha. Agora, Jacó doa 3 litros e só ganha 3 quibes. Jacó quer saber o porquê disso." O milionário então diz: "Você esqueceu que agora eu tenho o seu sangue?"